Mateus capítulo 16, do 13 ao 24. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 24. Fausto, obrigado. O Senhor abençoe. Como os irmãos sabem, nós estamos pregando algumas mensagens sobre doutrinas da igreja, doutrinas que você deve ter no seu coração, que você deve ter guardadas com você. E hoje eu quero falar sobre a doutrina da igreja, que é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo. E para isso tomo esse texto do Evangelho de Mateus, do versículo 13 até o 24. A palavra do Senhor nos diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso de maneira nenhuma há de lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que venha o Filho do Homem, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Feche seus olhos novamente, vamos orar. Senhor, Tua palavra viva, eficaz, verdadeira, está diante de nós, e nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos revele e nos mostre o que o Senhor tem para nós. E não apenas nos revele para que nós conheçamos, mas para que nós possamos viver.
Nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo de Cristo e queremos viver assim, unidos, até o dia glorioso em que estivermos para sempre na Tua presença. Leva-nos em paz a este lugar glorioso, desde agora, Senhor, conhecendo a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, falar de igreja é uma coisa que para mim é muito especial, porque eu estou na igreja desde criança, sou cristão, não sou de lar evangélico, mas me converti aos 11 anos, conheci o Senhor Jesus verdadeiramente quando era criança, fui batizado aos 12 anos, então cresci em igrejas, ouvindo a palavra, e posso dizer e testemunhar que do meu caráter, da minha pessoa, devo muito, se não a maior parte, à vivência que tive na igreja. Por isso sou muito agradecido. E tenho a visão de que a igreja é a manifestação física do reino de Deus. E que é impossível, é absolutamente impossível estar ligado e conectado com Deus se não for por meio e através e junto de uma igreja. Digo isso porque hoje a gente tem um movimento muito forte, muito intenso de pessoas que estão deixando a igreja, um movimento que é chamado de desigrejados. Pessoas que, insatisfeitas por alguma razão, por algum desagrado na igreja local, essa pessoa simplesmente ela diz: eu não quero mais participar de igreja alguma. Porque igrejas têm problemas, igrejas têm defeitos, as igrejas não são como eu gostaria, enfim, as histórias vão se multiplicando. Só que a igreja é a obra de Cristo na terra. Não há como a gente pensar na manifestação do reino de Deus se não for pela igreja. Por isso que é tão importante a gente pregar e ensinar que esse momento, o momento como nós temos agora, de reunião, de ouvir a palavra, de cantarmos juntos, de orarmos juntos, isso é importante e indispensável na vida do cristão. Infelizmente, nós temos visto igrejas fechando, nós vemos igrejas... Temos visto igrejas que fecham as portas. A gente não pode achar que por isso o reino das trevas está avançando, porque muito maior é o número de igrejas que tem aberto do que o que tem fechado. E eu digo isso com tristeza. Há alguns dias atrás, conversando com um pastor sobre uma igreja que está em dificuldade e precisa de ajuda. E aí a visão desse pastor foi o seguinte: nós precisamos evangelizar pessoas que têm dinheiro, porque quando nós tivermos pessoas ricas e influentes na igreja, as outras pessoas vão querer vir. E aí eu falei para ele: não concordo absolutamente com isso. Igreja não é um grupo de pessoas que se reúne porque tem dinheiro. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne porque tem fé, podem ser pobres ou ser ricas. O fundamento de uma igreja não são os recursos financeiros, até porque Deus disse: meu é o ouro, minha é a prata. Foi o Senhor quem disse. A preocupação na igreja são os dons, a preocupação na igreja é a pregação da palavra, a preocupação na igreja é a comunhão dos irmãos. Irmão, não tem nada melhor e mais feliz do que igrejas pobres. Conheci muitas, na época que eu era missionário, eu viajava, e era assim, pessoas humildes, porque elas sabiam que a única coisa que elas tinham era uns aos outros. Eu já disse isso aqui várias vezes, eu não canso de elogiar essa igreja em especial, pelo tamanho da obra que essa igreja faz.
sem que nós tenhamos entre nós qualquer pessoa mais abastada. Aí quando, às vezes, conversando com algumas pessoas, mas como é que é a igreja lá? É assim, é aposentado, é trabalhador simples, não tem ninguém que injete dinheiro nos investimentos da igreja. Quando a gente quer fazer alguma coisa, irmão, ajoelho no chão. E pastor, e sobra dinheiro, irmãos. Eu falei isso de manhã, vou falar de novo agora. Na semana passada eu recebi o desafio do pastor Marcelo, lá de Apiaí. E aí, a gente tem uma geladeira aqui que quebrou, quanto que é? R$1.800. A igreja pode ajudar? Eu falei, irmão, mandei a mensagem para ele, na minha falta de fé. Irmão, assim, o pagamento da maioria do pessoal não caiu. Está chovendo na cidade, vai vir pouca gente. Não sei se essa geladeira sai essa semana não, viu? Aí, enfim, mandei a mensagem para ele. E aí na segunda-feira eu falei, Marcelo, a sua fé é maior que a minha, rapaz. Levantamos num domingo tudo errado, R$2.500. Aí, Marcelo, estamos mandando geladeira e mais uns quilos de carne aí para você, rapaz. Vai ser bom o negócio, fica aí, faz um churrasco. E graças a Deus mandamos. Não tem nenhum irmão rico que vem aqui e tenha colocado essa quantia. Foram os irmãos simples, foram pessoas de fé. Isso é o que mantém a igreja, porque a igreja não é uma organização que dá lucro. Igreja é uma organização da fé, é o ajuntamento de pessoas que acreditam no mesmo Senhor. É o ajuntamento de pessoas que querem ver o reino de Deus expandido na terra. E isso só a gente tem. Isso só o cristão tem. A gente não se reúne aqui simplesmente porque a gente quer receber. E a gente tem que ter um cuidado de olhar e chegar ao que eu quero. A gente se reúne aqui porque a gente quer abençoar uns aos outros. E esse é um dos fundamentos da igreja. A gente chega aqui e a Bíblia nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu sei e sou testemunha de que muitos irmãos, muitos, não são poucos, vêm aqui no intuito de abençoar as pessoas, vêm aqui no intuito de compartilhar. E isso é um dos fundamentos da igreja. E a gente não pensa só em compartilhar entre nós aqui. Tá bom esse grupo de pessoas já, tem bastante gente aqui na igreja, a igreja está quase lotada, a gente tem poucos lugares vazios, então já está bom. A gente não olha assim, então vamos abençoar uns os outros aqui, vamos fazer entre nós aqui uma pirâmide de dinheiro, vamos juntar aqui, não, é assim, como é que a gente vai abençoar os outros? Como é que a gente vai abençoar essa cidade? Olhamos agora, como é que a gente vai abençoar esse mundo? Isso é igreja. Como é que a gente abençoa das mais diferentes maneiras? Isso é a igreja. A igreja, ela tem uma missão, e a Bíblia nos apresenta a igreja como a noiva de Cristo. E eu tomei uma licença poética de descrever a igreja não apenas como a noiva, mas a igreja como a mãe. A igreja ela tem um papel de conceber o pecador para a nova vida. É ela quem vai gerar o pecador para que ele nasça de novo. E aí este nascido de novo, bebê, precisa ser cuidado, alimentado e protegido. E quem faz isso é a igreja. A igreja tem o papel de educar, criar e até mesmo repreender se for preciso. A igreja, ela é a guardiã das riquezas de Cristo e por isso ela distribui com inteligência e sabedoria. A igreja ela precisa ser como uma mulher virtuosa que edifica a sua casa. Ela não pode ser igual a louca que destrói a sua casa, porque debaixo das suas asas precisam ser protegidos os seus filhos. Mas a igreja não é algo separado de nós.
A igreja somos nós. Nós é que desempenhamos esse papel. Por isso é impossível que alguém vá chegar ao céu sem a ajuda da igreja, porque a salvação vem pela palavra de Deus, e nós como igreja precisamos pregar a palavra de Deus. O novo convertido precisa ser cuidado, e nós é que precisamos cuidar. É impossível que alguém vá para o céu sem estar unido à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, e ninguém, absolutamente ninguém, estará ligado ao cabeça se não estiver ligado ao corpo. Absolutamente ninguém. Nós temos visto, já falei isso, pessoas se separando, se distanciando, arrogantes, achando que são melhores, quando na verdade não entendem que a graça de Deus se manifesta entre nós, que os dons de Deus se manifestam entre nós, que nós estamos aqui para edificarmos e cuidarmos uns dos outros, que eu tenho um dom, os irmãos têm alguns dons, e eu preciso usar o meu dom para edificar o irmão, vocês precisam usar os dons para me edificar e edificarmos uns aos outros, e assim crescemos como igreja. Uma pessoa que se afasta da igreja se tornará raquítico, magrelo. Uma pessoa que se afasta da igreja se tornará sempre pequeno, nunca amadurecerá, nunca se desenvolverá, simplesmente porque não existe uma pessoa que seja espiritualmente autossuficiente. Nós precisamos uns dos outros. Tinha aquela musiquinha, tem uns irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Tem uns irmãos que disseram que eu canto bem. Eu aceitei o elogio, sorri, mesmo sabendo que era mentira. Não vou arriscar, irmão. De ilusão também se vive, né? Mas tinha uma musiquinha muito bonitinha, que se cantava muito na década de 90. A letra era: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. A gente vai ter que cantar, né? Vai ter que cantar, né? Não, eu não puxo não. A Mônica foi escalada agora, está aqui no primeiro banco. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Irmão, sem temer. Peraí, só um pouquinho. Tem uns irmãos cantando de olho fechado, olhando para o teto. Você está com medo do irmão que está do seu lado, irmão? Você tem que cantar. Você não precisa de mim. Você não olha, vamos cantar de novo, mas agora você vai cantar aí para o seu irmãozinho que está do seu lado. Vamos lá, mais um pedacinho aí. Agora olha aí para o irmão que está aí. Olha lá, agora sim. Vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Amém. Bom, vocês não viram, teve coreografia, irmão. Foi bonito de ver daqui, viu? Mas é isso, irmãos. A igreja
são pessoas que precisam umas das outras, que não são autossuficientes, que não são plenas e completas, mas precisam uns dos outros. A igreja, ela tem algumas maneiras da gente olhar essa igreja. Quando nós olhamos aqui esse grupo reunido num domingo, nós podemos chamar esse grupo de igreja, mas nós não somos toda a igreja. A gente chama, por exemplo, nós somos da Igreja Batista, mas a Igreja Batista não é toda a igreja. A Igreja Batista, ela faz parte daquilo que nós podemos chamar de Igreja Universal, que é do reino de Deus, só não é do Edir Macedo, mas ela é uma igreja universal, no sentido de que há cristãos debaixo de diversas placas, reunidos em diversos lugares, em vários lugares, em todo o planeta. Essa é a igreja universal, que ela une pessoas das mais diferentes etnias. João disse que quando chegou no céu, ele viu pessoas de todas as línguas, povos e raças. E aí também a gente tem a igreja que ainda está nesse mundo e a igreja que já está no céu, mas que também é igreja, também é o corpo de Cristo. A gente tem os nossos irmãozinhos que estão esperando a gente por lá. Só não vai hoje, irmão, encontrar com eles. Não vai no culto lá hoje não, irmão. Fica aqui, dá mais um tempo aqui. E no meio disso tudo, irmãos, dessa grande igreja, goste você ou não, você está unido às pessoas. Você faz parte do mesmo corpo de todas essas pessoas. As pessoas que você gosta e das que você não gosta. E no céu, você vai estar junto com todas essas pessoas. Por isso é melhor você fazer amizade com essas pessoas, que você vai morar vocês vão dividir a mesma nuvem por um bom tempo. Então é melhor vocês estarem de bem uns com os outros. A igreja verdadeira, ela tem algumas marcas. A gente sabe que no meio disso tudo, a gente precisa entender assim, mas o que é a igreja verdadeira? A igreja verdadeira não tem um nome único, ela se reúne debaixo de vários nomes, mas a igreja verdadeira, ela tem uma única palavra de autoridade, que é a Bíblia. E acima da Bíblia não há pastor, apóstolo, bispo, suplente da Trindade, arcanjo, não tem ninguém. Irmão, vou abrir um parênteses de novo. Eu vou apanhar em casa porque eu estou abrindo muito parênteses aqui, está dificultando a interpretação. Tem um sujeito no Rio de Janeiro que o nome dele é Miguel, e ele se auto-intitulou arcanjo. Acho bem legal assim. Então a gente tem bispo, apóstolo e arcanjo, e o nome do sujeito é Miguel. Ó, que sugestivo. Fecha parênteses. A autoridade máxima da igreja verdadeira é a Bíblia. É a Bíblia quem decide o que é certo e o que é errado. É a Bíblia quem nos diz o que é a verdade e o que é a mentira. Uma igreja verdadeira, ela cumpre fielmente o que está na Bíblia. Ela não foge daquilo que nós chamamos de ordenanças, o batismo e a ceia. A igreja verdadeira faz discípulos, como nos proclama a palavra de Deus. Ela vai até onde está o perdido, busca, ensina, cuida deste homem e desta mulher. A igreja verdadeira, ela tem comunhão. A igreja verdadeira vive em união, não vive em guerras e disputas, mas ela vive em união e comunhão. Existem muitas diferenças entre a verdadeira e a falsa igreja. A gente entende por igreja verdadeira aqueles que estão sendo santificados. Porque a igreja verdadeira é santa. Mas como diz a palavra de Deus, é Deus quem nos justifica, e por isso
ninguém pode nos condenar. Eu sei, irmão, eu sei que entre nós, não aqui nessa igreja, tem pecadores. Não aqui. Eu sei que entre nós tem um pessoal que pisa na bola. Eu sei que entre nós tem gente que erra, mas Deus vê a gente como pessoas santas. Eu vou pedir que, eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje eu vou pedir que você olhe aí para o irmão que está do seu lado, dá uma olhada para ele e fala assim: você é um pecador, você erra. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você pisa na bola, meu irmão, você pisa na bola. Olha aí para ele e fala: irmão, como diz a letra daquele hino, meu irmão, você não vale nada, mas eu gosto de você. Pode falar assim, pode falar. E ó, irmão, olhando daqui assim, teve um pessoal que falou com gosto, assim, ó, que falou com vontade. Assim, foi um pessoal, o pessoal aproveitou o momento para dar uma extravasada, assim, para dar uma. Mas, irmão, eu queria agora dar um espelho para cada um. E aí que você olhasse para esse espelho e falasse com o mesmo gosto assim: você é um pecador. Você pisa na bola. Você tem falhas. Igualzinho a pessoa que está do seu lado. Irmãos, a gente se merece, irmãos. A gente é da mesma substância. A gente foi feito do mesmo pó da terra. Às vezes nós cobramos muito das pessoas, e isso, às vezes, essa cobrança que a gente tem das pessoas desanima a nossa comunhão na igreja. Mas Deus olhou para nós assim, ó, todos nós pecadores, e olhou e falou assim: eu vou santificar vocês todos. E esse processo de santificação, ele dura até chegar no céu. E esse processo de santificação, ele se dá no meio da igreja, entre pessoas que são falhas, como você. É por isso que você tem que perdoar o irmão, porque ele é parte do seu corpo. E ele, mesmo não errando o mesmo erro que você erra tanto quanto ele, de formas diferentes. A gente só pode chegar diante de Deus e se declarar justo, porque Deus nos declara justos, não é porque nós tenhamos a qualidade. E isso deveria ser a marca da igreja, a igreja que está de mãos dadas com as pessoas que são falhas e pequenas, como nós somos. E isso nós deveríamos reconhecer todos os dias, que a nossa santificação, a nossa jornada, a nossa caminhada, ela só progride, só está de pé, porque Deus nos mantém de pé. Que a gente é pequeno, a gente é falho, e a gente precisa suportar uns aos outros. A igreja falsa é incapaz de suportar os defeitos e as falhas das pessoas. A igreja falsa não gosta de comunhão. Algumas pessoas acham que porque há erros, a igreja não permanecerá. Apesar dos erros e falhas que existem entre nós, a igreja permanecerá, porque é Deus quem nos justifica. De tempos em tempos o diabo vai levantar acusações contra nós. De tempos em tempos nosso inimigo irá levantar coisas contra a igreja. Mas a Bíblia nos diz: as portas do inferno não prevalecerão contra nós de jeito nenhum, porque é Deus quem nos justifica.
Queridos, a gente poderia olhar aquilo que eu chamo de pré-igreja, que é a igreja que estava no Antigo Testamento, porque a graça de Deus já se manifestava no Antigo Testamento, apenas houve uma mudança de uma forma no ministério no Novo Testamento, mas a graça salvadora de Deus é a mesma desde lá. E apesar de que no Antigo Testamento todo o povo se corrompeu, irmão, aquele povo cabeça dura, eu fico imaginando Moisés no deserto, 2 milhões de pessoas atrás dele, no meio do deserto andando. Moisés, arruma água para a gente. Aí chegou uma hora que aquele povo lá fez um bezerro de ouro, loucura, mas apesar disso, a graça de Deus se manteve firme. O povo várias vezes se corrompeu, Deus os castigou, os orientou, até que eles voltassem para o caminho. Muitos profetas foram mortos, muitos reis se desviaram, mas a fidelidade do Senhor permaneceu. Irmão, entenda o seguinte: ainda que nós tenhamos igrejas corrompidas, grupos de pessoas corrompidos, irmãos que se desviaram, a palavra de Deus permanece firme, a graça de Deus permanece firme. Por isso você não pode olhar de maneira nenhuma para o escândalo de uma igreja, você não pode olhar de maneira nenhuma para o escândalo de um pastor, você não pode olhar de maneira nenhuma para o pecado de um irmão e deixar que isso abale a sua fé. Essas pessoas que pecaram, cada uma delas irão responder diante de Deus por tudo aquilo que fizeram. Você precisa olhar para Cristo. Cristo não nos decepciona jamais. Você precisa olhar a graça do Senhor. Ainda que nós precisemos e necessitamos da igreja, o autor e consumador da nossa fé é Cristo. A gente olha para Ele. E a gente não abandona porque um soldado ou outro foi abatido pelo nosso inimigo. A gente permanece firme. Porque a igreja, ela é absolutamente necessária. A gente sabe que o propósito da igreja é nos conduzir à santidade. A Bíblia nos fala que Jesus, Ele amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse a igreja, purificando-a por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Efésios 5, de 25 a 27. A gente reconhece que nós mesmos não podemos nos santificar, e é por isso que a gente precisa da igreja. Porque a igreja irá ministrar os dons, a palavra que nos santifica. Irmão, uma vez evangelizando um rapaz aqui na Praia Grande, falou assim: vamos lá na minha igreja. Eu não preciso de igreja. Oh, que bom, querido, eu preciso. Aí ele: como é que você é uma pessoa culta, inteligente, precisa de igreja? Eu falei: eu preciso de igreja exatamente porque eu sou uma pessoa culta e inteligente. É exatamente por isso. Aí ele ficou meio chateado porque acho que ele não esperava essa resposta. Mas ele: não, o que eu quis dizer é que você é um cara legal. Eu falei: querido, você acha que eu sou um cara legal porque você não mora comigo. Você não me conhece. Se você me conhecesse como Deus me conhece, você não me acharia tão legal, não. Eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso estar ligado ao corpo de Cristo para que eu seja santificado. Eu reconheço, quando estou numa igreja, que eu não posso salvar a mim mesmo, que a salvação vem da palavra do Senhor, que se manifesta na igreja. Eu reconheço que Jesus é Ele mesmo quem trabalha dia após dia para aperfeiçoar a sua igreja, e que é um trabalho dele e não meu.
eu reconheço, estando na igreja, que o trabalho do Senhor é contínuo, porque se o trabalho do Senhor em mim estivesse, em nós, estivesse encerrado, nós não precisaríamos mais da igreja. Mas aí a gente vai lá na segunda-feira e peca novamente, e vai contra a santidade do Senhor. A gente sabe que somente a graça de Deus é capaz de nos resgatar. Somente a graça do Senhor é capaz de nos salvar. Irmãos, já caminhando para o final dessa mensagem, deixa eu te dizer uma coisa. Guarde isso no seu coração. O mal tentará sempre destruir a igreja, mas a igreja não pode ser destruída jamais, de maneira nenhuma. E não é o mal que ataca a igreja que precisa atacar o mal. Porque quando Jesus disse aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, significa o seguinte, que o inferno está fechado, como se num muro. Lembra aqueles filmes de guerra medieval, em que há muros, há torres, em que o exército precisa atacar as portas para invadir um castelo e tomar conta de tudo? Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então, irmão, é a gente que tem que sair para atacar o inimigo lá. A gente não fica aqui acuado com medo, ai, o diabo vai vir me atacar. É a gente que se levanta como vitoriosos, e a Bíblia diz que a gente é mais do que vencedor. É a gente que se levanta como vitorioso e vai atacar o mal. É a igreja que sai atrás do perdido. É a igreja que vai orar pelo pecador. É a igreja que vai buscar aquele que está nas mais pavorosas trevas. É a gente que vai lá. Aquela pessoa que ninguém quer mais, que ninguém acredita, é a gente que vai lá e tira essa pessoa de lá, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. A gente ora como igreja por alguma situação, porque as portas do inferno não podem fazer nada contra nós. Eu sei que às vezes, irmãos, a gente fica assim naquela, será que esse irmão está certo? Será que esse irmão está errado? Irmão, entenda o seguinte, Jesus falou que no meio do trigo vai crescer o joio. Então a gente não sabe exatamente quem é trigo ou quem é joio. E aí a gente vê esse texto que nós lemos, Pedro, o apóstolo Pedro, olhou para Jesus e falou assim, tu és o Cristo do Deus vivo. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Passou 5 minutos, arreda-te de mim, Satanás, pedra de tropeço. É o mesmo Pedro, era o mesmo Pedro. Pedro não deixou de ser uma coluna forte na igreja. Pedro não deixou de ser o homem a quem Deus usou grandemente na edificação da sua igreja. Mas deu suas mancadas forte. Pedro não perdeu a salvação, não perdeu a graça. Aí, quem viu só o Pedro no começo ali, falou, olha, o cara é muito bom. Quem viu o Pedro só depois, quando Jesus estava excomungando o demônio, expulsando o demônio, achou que o Pedro não valia nada. Mas no final, Pedro fazia parte da igreja verdadeira, porque ele foi usado por Deus, Deus o usou grandemente em toda a sua vida. Saber se a igreja é verdadeira ou falsa leva tempo, é preciso comunhão. Saber se a igreja é verdadeira requer um bom tempo de convivência, de observação. Não é por um pecado ou por dois, é tempo, leva muito tempo. Já vi muita gente que eu achava que era joio e depois eu comecei a achar que era trigo. E já tinha muita gente que eu achava que era trigo e depois eu comecei a achar que era joio. Mas no final,
a gente só vai saber quem é um e quem é outro quando a gente chegar no céu. Irmão, Jesus, nesse contexto, ele falou que se alguém quiser segui-lo, precisa tomar a cruz. Falou de igreja, falou do reino e falou de cruz. Jesus nunca falou e nos prometeu que ser cristão seria uma coisa fácil. Jamais, jamais. E quando ele fala de tomar a cruz, é coisa pesada, irmão. É dor. A crucificação era a coisa mais horrível que uma pessoa poderia padecer naquela época. Era a pior condenação. Só que ele fala assim, quem quiser vir após mim, vai ter que carregar a cruz. Porque só existe glorificação para aqueles que passaram pela cruz. Não tem paraíso sem cruz. Não tem reino dos céus sem cruz. Irmão, o que eu quero dizer com isso? Não vendo a ninguém a igreja perfeita. Irmão, um dia que você entrar na igreja perfeita, fica tranquilo, você não vai sair mais de lá. Porque a igreja perfeita é o céu. Então, você vai chegar lá, mas não é agora. Aqui, nós vamos passar por aflições, vamos carregar coisas pesadas, só que todos nós juntos estamos caminhando para o céu. Irmão, você não carrega essa cruz sozinho, nós juntos carregamos. O que me deixa feliz em saber que estamos em igreja é que nós somos a comunidade dos pecadores redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que juntos estamos sendo aperfeiçoados e levados, conduzidos pelo Espírito de Deus até os céus. Você não pode deixar a igreja jamais. Ela é absolutamente necessária, indispensável, com os seus defeitos, mas acima de tudo, com os seus acertos. Por isso eu apelo a você que por algum momento esteja pensando em abandonar a igreja, permaneça firme. Ela é a manifestação da obra de Deus na terra. Ela é a manifestação da obra do Senhor nessa terra. Permaneça firme, meu irmão. Creia que todos nós juntos estamos sendo conduzidos aos céus e assim chegaremos lá para a glória de Deus. E que o Senhor nos abençoe.